Bom, pessoal, eu sou o psicólogo Janderson Guilherme e hoje estou aqui para trazer uma reflexão para você que apresenta ansiedade e, junto com essa ansiedade, pensamentos negativos. Mas, como de praxe, peço encarecidamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no botão se inscreva-se, deixa seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com amigos, colegas e familiares para que o canal venha crescer e alcançar mais e mais pessoas. Se você é uma pessoa ansiosa, muito provavelmente já apresentou pensamentos e sentimentos negativos. E acredito que em algum momento da sua vida esses pensamentos negativos já te prejudicaram, no sentido de te impedir de realizar algo que você gostaria de ter feito. Nesse caso, eu quero trazer aqui para você uma reflexão em relação aos pensamentos negativos, principalmente voltado para uma forma de lidar com esses pensamentos. Quero dizer para você que apresentar pensamentos negativos não é exclusividade de uma pessoa ansiosa. Qualquer pessoa, em qualquer contexto, em qualquer momento, pode apresentar pensamentos negativos. Pensamentos de incapacidade, pensamentos de limitações, pensamentos de que não vai conseguir realizar uma determinada atividade. Por exemplo, já passei por isso algumas vezes. Lembro que quando eu tinha 18 anos, eu saí de um trabalho e para ingressar em outro trabalho eu precisava realizar uma entrevista. Mas naquele momento eu não estava preparado e eu me sentia incapaz de conseguir um emprego. E vinha, é claro, pensamentos de que, cara, você não vai conseguir. Você não tem condições de atuar nesse cargo que você se propôs. E esse fator, de certa forma, influenciou o meu desempenho na entrevista e, infelizmente, naquela época, eu não consegui o trabalho. Então, qualquer pessoa pode apresentar pensamentos negativos, mas o que eu quero que você reflita é: será que esses pensamentos negativos dizem a verdade sobre você? Ou você tem se identificado excessivamente com esses pensamentos e essa identificação excessiva tem te gerado sofrimento? Tem um termo na psicologia para essa identificação excessiva que é chamado de fusão cognitiva. Essa fusão cognitiva tem como base, por exemplo, uma pessoa que passa por uma experiência traumática e essa experiência traumática a influenciou de certa forma e a impediu de realizar uma determinada atividade. E ela se identificou com a consequência dessa experiência. E essa consequência pode ter sido o desenvolvimento ou a construção de um pensamento negativo de incapacidade. E essa identificação excessiva com esse pensamento de incapacidade pode gerar ainda mais prejuízos para a vida da pessoa que apresenta. E se você apresenta comportamentos semelhantes a esse, se você se identifica excessivamente com algum pensamento negativo, eu quero te dizer que você pode fazer algumas reflexões sobre esses pensamentos negativos que podem ajudar a lidar com eles e até mesmo reduzir esses pensamentos. E a primeira coisa é: qual pensamento negativo você tem apresentado? É a questão da limitação? É a questão da incapacidade? É a questão de ser desajeitado, desorganizado? Qual pensamento você apresenta? Segunda coisa que é muito importante é saber como esse pensamento é apresentado. Em quais situações ele é apresentado? É quando você está prestes a fazer uma entrevista de emprego? É quando você está prestes a ir a um encontro amoroso? Ou quando você está prestes a realizar uma apresentação de trabalho? Quando esse pensamento de incapacidade é apresentado. É importante que você saiba que nenhum pensamento, nenhum comportamento é apresentado sem um motivo. E esse motivo está inerente ao nosso histórico de experiências. Você não nasceu incapaz, você não nasceu desajeitado, desorganizado. Todos esses comportamentos são aprendidos no decorrer do nosso histórico cultural, nosso histórico de desenvolvimento. Nesse sentido, vale a reflexão. Como você apresenta esse pensamento? Da onde que surgiu esse pensamento de incapacidade? Foi por causa de uma experiência, como no meu caso, não consegui passar em uma entrevista de emprego? Foi uma experiência traumática quando você foi apresentar o trabalho na faculdade ou na escola? Porque são essas experiências que podem influenciar nesse pensamento negativo e na sua identificação com ele. Uma coisa importante é a nossa comunidade verbal. E o que é essa comunidade verbal? São as pessoas ao nosso redor, amigos, familiares, colegas. Quando você vai apresentar um trabalho e não consegue apresentar esse trabalho e vem um colega fazer chacota com você, ou vem outro colega ou professor que dá uma atenção para você, olha, não, você não conseguiu agora, mas vai conseguir em outro momento. Esses fatores podem reforçar o seu comportamento
e pode condicionar o seu comportamento. E isso também vai em direção aos pensamentos negativos. E é por isso que eu te falo, como você apresenta esse pensamento, em que situação ele foi apresentado, o que aconteceu após você apresentá-lo. São reflexões importantes para que você possa ter uma dimensão se esse pensamento está condizente com a realidade ou não. Você vai numa entrevista de emprego, mas você não se preparou para essa entrevista. Você não estudou para a entrevista, você não treinou como se comportar, como falar, como agir, e foi para a entrevista sem nenhum preparo. E, por consequência, não passou na entrevista. Mas será que o não passar na entrevista foi por incapacidade? Ou por falta de preparo? Por isso que é importante realizar essa reflexão em cima do pensamento negativo que você apresenta. A questão do relacionamento amoroso. Cara, não deu certo, eu fui no encontro, mas foi um desastre total. Não consegui me comunicar com a moça ou com o rapaz, não consegui. Travei na hora, as conversas eram desencontradas, não sabia me comportar, não sabia o que fazer no momento do encontro. Mas será que você se preparou para esse encontro? Porque isso é um fator importante que condiz com a realidade, porque se você tiver em mente a ideia de que não consegui ir bem na entrevista, eu sou muito incapaz, eu não consigo fazer nada, aí você chega na sua família e eles reforçam esse comportamento, aí você chega na roda de amigos e eles reforçam esse comportamento, sendo que lá atrás você não se preparou para tal ação, para tal atividade. Por isso que é importante realizar essa reflexão, para que você possa dissociar esse pensamento negativo da atividade que você realizou. Portanto, o que eu posso dizer é, quando você apresentar pensamentos negativos e houver essa identificação, busque identificar qual é o pensamento e compreender como esse pensamento se apresenta e se ele está de acordo com a realidade ou não. São reflexões e questionamentos importantes para que você consiga realizar suas atividades, ir ao encontro amoroso e esse encontro ser aquilo que você gostaria que fosse, ir na entrevista de emprego e conseguir o emprego que você gostaria. Um fator importante não é o pensamento em si, mas sim a compreensão do contexto que esse comportamento se apresenta, se ele condiz com a realidade ou não. Refletir sobre como os pensamentos se apresentam é um fator muito importante para que você possa lidar com ele, e isso chamamos de autoconhecimento. Bom, pessoal, espero ter ajudado com essa reflexão breve. Espero que você consiga entender melhor os pensamentos que você apresenta e com isso você venha reduzi-los a partir de estratégias como, por exemplo, a preparação. Se preparar para realizar uma determinada atividade.